Fala galera, beleza? Bom, a respeito hoje do míssil antirradiação brasileiro, né? O MAR-1, hoje eu vou dar aqui algumas explicações do porquê que esse projeto foi cancelado, né? Eu não digo assim cancelado, mas sim pausado, né? Pelo Exército Brasileiro. Bom, o MAR-1, como algumas pessoas já sabem, né? Mas para quem não sabe, ele é um míssil antirradiação. Ou seja, ele é um míssil anti-radar. Ele é um míssil que ele tem uma cabeça de busca que lhe permite chegar até os radares do inimigo pela sua própria emissão de onda eletromagnética. O porquê que esse míssil aí ele foi cancelado, né, interrompido por tempo indeterminado o seu programa, já que se encontrava na fase final ali, né? Por condições orçamentárias. Todo mundo sabe que o Exército Brasileiro está passando por enormes dificuldades. O orçamento está muito apertado. E o Exército, assim como a Marinha também, eles têm projetos muito melhores do que o MAR-1. Ninguém até agora se posicionou a respeito desse míssil aí, aqui no YouTube, né? Falando se esse míssil ele tem alguma importância mesmo para o nosso programa estratégico de defesa ou não. Eu sei que é muito chato, né, para nós brasileiros aí, toda vez que a gente tem um projeto de defesa interrompido ou até mesmo cancelado. Mas a grande realidade, gente, é que esse míssil ele não tem muita importância para o nosso projeto estratégico de defesa. Por quê? Trata-se de uma arma de agressão, na realidade. Pois quando uma equipe, uma força aérea, ela quer atacar outro país, eles se utilizam do míssil antirradiação a fim de cegar a visão do inimigo de uma forma que ele fique sem orientação nenhuma pelo radar. O radar na guerra nada mais é do que os olhos do inimigo, né? Então, o míssil MAR-1 ele é um míssil para agressão, não para defesa. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, quando a Marinha Britânica eles iam ali invadir algumas partes ali das Falklands, eles usavam o AGM-45, né? É um míssil antirradiação norte-americano, para destruir os radares que os argentinos instalavam ali, para eles não ter praticamente nenhuma informação quando estaria chegando algum ataque aéreo ou não, né? O míssil anti-radiação brasileiro, ele estava sendo feito aí algumas negociações com o Paquistão, né? Era uma venda de 100 milhões de dólares, que faria então a entrega aí de um pacote de 100 mísseis, né? MAR-1, e ele acabou que não ir para a segunda fase, né? Ele foi cancelado também. O míssil ele já tinha sido feito alguns testes já pelo AMX, né? Um caça brasileiro, ítalo-brasileiro, né? E a realidade é essa, pessoal. Esse míssil ele não tem importância nenhuma para a estratégia de defesa brasileira, haja visto que esse míssil ele foi projetado a fim de cegar os olhos do inimigo, capacitando então uma força aérea a entrar, a invadir ali o campo do inimigo e fazer os seus ataques. O míssil antirradiação é uma arma tão bem desenvolvida, tão bem projetada, que quando o inimigo ele sabe que o país que vem atacar ele
possui esses tipos de mísseis aí, quando eles não deixam o radar deles ligado de forma ativa e perde esses aparelhos, esses radares, que muitas vezes são plataformas fixas ou móveis, né? Como caminhões. Eles acabam desligando os radares, porque eles sabem que se deixar ligado, aquela equipe que comanda aquele radar vai morrer, né? Então eles deixam de forma semi-ativa, eles não deixam ativo, porque se passar ali, algum caça equipado com esse míssil passar ali, esse míssil ele vai se informar no momento, automaticamente esse míssil ele vai se informar e o piloto vai então liberar esse míssil aí para fazer a destruição desse alvo. Então é triste, né? Esse míssil aí, ele no momento ele se encontrava mais assim a fim de vendas, né, de exportação para o exterior, que nem por exemplo o Paquistão, né? O Brasil estava entrando aí para um seleto grupo de 9 países, né, que tem know-how, capacidade para construir esse tipo de míssil. Ele é um míssil que ele vem a sua fabricação em 1998. Ele tem um pouco mais de 4 metros de comprimento, né? De diâmetro ele tinha 23 centímetros, 277 quilos, né, de peso. Poderia ter um alcance, e já que ele se trata de um míssil de médio alcance, ninguém sabe o alcance máximo dele. Mas haja visto que esse míssil ele é um míssil de médio alcance, o alcance dele pode rondar cerca de 40 a 60 quilômetros aí, né, de distância. A velocidade desse míssil era de 1.400 km por hora. E a tecnologia dele é totalmente brasileira. Totalmente brasileira. Há pessoas aí, né, que gostam de ficar fazendo lambança com a capacidade brasileira, dizendo que o Brasil não tem capacidade para projetar e construir nada, né? E falam que esse míssil aí nada mais foi do que um míssil que foi apreendido de um Avro Vulcan, que nem foi interceptado pela Força Aérea Brasileira em 1982, quando estava tendo a Guerra das Malvinas. Esse míssil, esse Avro Vulcan, ele solicitou pouso de emergência em São Paulo, se eu não me engano foi em São Paulo, e lá eles fizeram a apreensão desse AGM-45. O Brasil ficou em posse dele cerca de um mês e depois devolveu, né, à Marinha Britânica. Esse míssil anti-radiação, se eu não me engano, ele é tecnologia de 1972. Quando o Brasil começou a projetar esse míssil, foi em 98, certo? Ele tentou adquirir o Seeker, né, que é a cabeça de busca do míssil, né, de uma empresa norte-americana. Não rolou, porque a indústria bélica é uma indústria tão bilionária, ela rende tanto dinheiro, ela é uma indústria caríssima, que ninguém vende suas tecnologias de guerra para ninguém, cada um tem que partir do zero. E assim então, o Brasil próprio, né, se eu não me engano foi o DCTA que fez o Seeker, né, a cabeça de busca. E assim como não conseguiram comprar a cabeça de busca, tiveram que fazer também a plataforma girométrica, né, que é o que permite o míssil saber aonde ele está em relação ao alvo que ele tem que ir. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, né? Esse míssil, na realidade, ele é um artigo mais de exportação do que para a defesa, do que para o programa de defesa, né, brasileiro. Ele pode sim ser utilizado em algumas ocasiões, né? Como por exemplo, quando um agressor invadir o Brasil e instalar, no caso, radares deles próprios, né, para se informar
a respeito da gente, das movimentações aéreas da gente. Daí sim a gente pode utilizar para destruir os radares que o inimigo montar dentro do nosso próprio país. Mas é mais afim de um país que quer agredir o outro, né? Que quer fazer guerra com o outro, invadir o outro, do que, na minha opinião, para estratégia de defesa. Bom, pessoal, não deixe de curtir os vídeos aí, de compartilhar aí para dar uma força, certo? Um Feliz Natal para todos aí. Muito obrigado. Até mais.